um ajustamento à lei. Muito se fala da sociedade civil e do seu desinteresse pela coisa pública. No Porto, desde há 2 anos, o Clube dos Pensadores é um exemplo do remar contra a maré e já deu lugar a algumas boas polémicas. O 7º ciclo de debates do Clube dos Pensadores vai encerrar com Medina Carreira na próxima semana. Mas ao longo de 2 anos, foram inúmeras as personalidades que aceitaram o convite para em público refletir sobre o país. Das inúmeras conferências que marcaram a agenda política, fica Santana Lopes, que em plena crise do PSD, a quando da liderança de Menezes, disparou em todos os sentidos para falar de um clima de terror que se vivia no partido e defender publicamente aquele em quem ele acreditava para candidato a primeiro-ministro. Eu estou convencido que o Dr. Luís Filipe Menezes não se vai deixar impressionar por estas campanhas que são recorrentes. E aquilo que se diz dele, com toda a franqueza, é igual ao que se dizia de Durão Barroso, ao que se dizia de Marcelo Rebelo de Sousa quando estava na oposição, ao que se dizia de Cavaco Silva nos seus primeiros tempos. Mas se uns provocaram a discussão, outros, porém, mantiveram o sarcasmo habitual. Eu adoro fazer campanhas eleitorais, eu adoro bater neste primeiro-ministro, eu adoro prestar esse serviço público. O responsável pelos debates, pelo meio do percurso do Clube dos Pensadores, lançou um livro com uma resenha do que mais importante o clube deu à sociedade civil. Joaquim Jorge é o grande impulsionador deste Clube de Pensadores e está agora em direto nos estúdios do Porto. Boa noite. O clube existe, disse já, contra o autismo dos políticos. Mas é sobretudo com eles que vive, não é verdade? Não, porque ninguém conhece o Joaquim Jorge. Se eu fizer um debate com o Joaquim Jorge, ninguém lá vai. Se fizesse com o Henrique Garcia, toda a gente ia. Não, eu também... Provavelmente não, mas diga. Não, a questão é esta, é que é importante a pedagogia, não é? E os debates têm uma metodologia completamente diferente. Eu, em vez de falar para as pessoas, falo com as pessoas. Tem sido fácil levar aí os políticos para essas conversas? No princípio, não. Agora é facílimo. Agora até tenho quem se ofereça para vir falar, porque isto tornou-se um fórum de debate e é o termo vir aqui, porque eu acho que também é muito importante para os políticos ouvirem a opinião dos cidadãos, sem protocolos, estão perfeitamente à vontade, não têm problemas. Isso também é muito importante, porque eu estou farto deste país de doutores, engenheiros e de assessores. É um para pegar na mala, outro na pasta, outro nos... Eu acho que isso não é correto. Alguns deles têm chegado aí assim? Olha, com a pasta e com alguém para lhes segurar a gabardina? Sim, e para abrir a porta do carro. E outros, como por exemplo o Alberto... Lembra-se de algum? Não gostaria de falar em nomes. Mas, por exemplo, o Alberto João Jardim, que tem fama de ser isto e aquilo, veio sozinho e foi sozinho. Sem ninguém. E entrou com os seus papéis na mão. Portanto... E a participação, como é que tem estado a sala? É fácil encontrar pessoas dispostas a ir ouvir ainda aos políticos? Olha, hoje é uma oportunidade única que me ajuda imenso a encher a sala com o Medina Carreira na próxima segunda-feira, porque o problema é ter sempre pessoas a ouvir. Eu não tenho nada para dar, eu não posso dar lugares, eu não sou de um partido político. O que eu posso dar é sensações, falar com as pessoas, estar ali e também mostrar aos políticos que a sociedade civil deve intervir e deve ter uma opinião. Como é que escolhe os seus convidados? Como? Como é que escolhe os seus convidados? Agora escolheu Medina Carreira, porquê? Porque estamos em crise? Não, Henrique Garcia, eu isso faço um plano, muitas vezes funciona, dizem sempre, tens muita sorte. Não tenho. Este é um plano em que já tive o Alberto João Jardim, depois foi o 3º aniversário e não o 2º, como disse a peça, em que apresentei foi o Pedro Santana Lopes, mas tive gente de todos os quadrantes políticos e também da sociedade civil. Eu sou biólogo, gosto do ambiente, tive o Francisco Ferreira e outras pessoas. E depois tive já o António José Seguro, porque eu acho que é importante a sociedade civil não fazer do Parlamento uma casa que nunca se pode frequentar. E agora tem o Medina Carreira. Isso foi uma decisão, em função da sua pergunta, está a meio do Orçamento de Estado. E, portanto, para mim é uma honra ter o Medina Carreira. É uma pessoa já com alguma idade, não gosta de sair de Lisboa, não guia, e é uma figura, não é? Tem sido feito um diagnóstico exaustivo, pode ser cruel, mas verdadeiro do país. Quem é que já lhe disse que não, Joaquim Jorge? Nunca ninguém me disse que não, porque, por exemplo, se eu convidasse o José Sócrates, eu sabia que ele não vinha, não é? Mas tenho Como mais... é que sabe? Como? Como é que sabe? Ele só não vem à TV. Eu acho que ele... Sabe o que eu acho? Eu também, o clube tem um lema, Portugal is not only Sócrates. Há mais vida para além das pessoas.
dos partidos, do país. E eu que gostava no Clube dos Pensadores é que houvesse um partido que era o Partido de Portugal e não uns para cada lado. Eu estou cansado de coutadas, quintais, cansa muito. E o mal de um político é que nunca anda de autocarro ou de metro, porque se andasse, eu sei que em Portugal, se andasse, começava logo a pedir cunhas e favores e pedir audiências, mas era habitual estar com as pessoas, tocar-te-lá, sem etiquetas. Eu acho que nós somos um país muito snob, muito distante e não um pouco real. Isso incomoda-me. Joaquim Jorge, depois dessas conversas, no final desses debates, o que é que fica? Olha, eu também não posso estar toda a vida a fazer debates, não é? Eu já cumpri com o meu dever de cidadania, agora outros que façam. Eu acho que é importante. Eu tenho algumas recomendações, se me deixar, olha, por exemplo, eu acho que deveria de haver, porque que qualquer pessoa pode ser político? Eu acho que deveria de haver um determinado, como é que se diz, esta profissão, um político devia ter determinados requisitos, por exemplo, ter uma profissão. Por exemplo, eu propunha o cartão único, por exemplo, a prevenção em Portugal. Há um problema, por exemplo, ir ao dentista, de fazer análise, de cuidar do físico. Uma pessoa dessa índole não tinha que precisar de cuidados médicos. Então devia ter um benefício fiscal, por exemplo. Por exemplo, só para terminar, na educação. Toda a gente fala na educação. Não ouço que ouçam os alunos para votar com 18 anos dá jeito, para questionar e ver o que está mal e darem a sua opinião. Ainda nunca vi. O poder excessivo dos pais. Os alunos também deviam ter direito a dar a sua opinião sobre aquilo que recebem. Joaquim Jorge, muito obrigado pelas reflexões que trouxe aqui ao Jornal do Dia hoje. Parabéns pela sua iniciativa e que a possa continuar durante muito tempo para bem da sociedade civil. Nesta sexta-feira, outros assuntos marcaram ainda a atualidade nacional. Aqui fica o registro das breves do Jornal do Dia, a começar pela explosão em Sinfãs, num caminhão com cargas de dinamite.